Vamos tentar a correção da atividade, né? Nós combinamos que hoje eu iria enviar o vídeo de correção para que vocês pudessem realizá-la e enviá-la no meu PV. A finalidade do texto é, né? Nós vimos que ela é uma resenha crítica. Qual é a finalidade de uma resenha crítica? É apresentar um resumo e um ponto de vista sobre uma obra cultural, tá? Sempre. Vai haver o que? Resumo sobre o que trata a obra, seja ela um livro, um filme, uma série, tá? Uma peça teatral. Então, vai apresentar resumidamente o enredo, vai se posicionar e muitas vezes apresentar pontos positivos ou negativos, indicando ou não tal obra cultural ao telespectador, né? A quem irá assistir ou mesmo ler o livro. Segundo o texto, tá? Segundo o texto, a história é baseada em fatos verídicos, onde o cão proporcionou lucros ao diretor do filme? Não, o que proporcionou lucros ao diretor foi o enredo, foi o filme, não o cão. A história do cão, sim. O conflito dar início quando a mulher do professor Park decide aceitar o animal, né? Então, o conflito da história não é quando ela decide aceitar o animal. Isso é um ponto positivo e não negativo. Os conflitos são problemas. Parker encontra um cão abandonado numa estação de trem, logo decidiu adotá-lo? Não, não logo decidiu adotá-lo, tá? Ele, de início, ele buscou encontrar o dono. Aí depois, não encontrando o dono, é que ele decidiu adotar o Hatch. Então, segundo o texto, a frustração de Parker contribuiu para adotar Hatch. Bom, a comprovação do 2 está aqui, ó. O conflito começa quando Parker encontra um cãozinho abandonado. Olha só, o conflito começa quando Parker encontra um cãozinho abandonado numa estação de trem durante muito tempo. Ele tenta encontrar seu verdadeiro dono. Durante muito tempo, ele procurou o dono, mas seus esforços foram inúteis e ele acaba decidindo ficar então com o animal. Esse comprova a resposta da questão 2. E também a do 1, né? Porque é da outra questão, porque o conflito inicia nesse momento e não no momento que a mulher aceita o cachorro. Então reforça as duas respostas aí da atividade já corrigidas. Agora nós vamos para a próxima questão. Bom, 3. No trecho, o diretor Lasse lançou 6 filmes, mas o que lhe proporcionou lucro significativo foi sempre ao seu lado. A palavra grifada introduz, obviamente, uma ideia de quê? De oposição. Ou seja, o segundo período está em oposição ao primeiro. Embora ele tenha lançado 6 filmes, só este lhe proporcionou lucro. Então, oposição. A mulher do professor Parker resiste em concordar com o marido em adotar Hatch por causa de outro cachorro que havia morrido. Mas ela acaba aprovando a ideia em aceitar aquele cãozinho em sua casa. Por quê? Óbvio, porque ela percebeu que a relação entre o cão e o seu marido já era intensa. Então, a letra D é a correta. No 5, o trecho abaixo que se identifica uma linguagem conotativa, vamos lembrar que linguagem conotativa é linguagem figurativa. Né? Então entram aquelas figuras de linguagem, tá? Não é literal, não é real. Então aqui, o trecho que identifica uma linguagem conotativa, onde a autora faz uso de uma expressão figurada para tornar a linguagem mais expressiva, está onde, gente? Tá bem aqui, na letra C. A cena arranca lágrimas. Quer dizer, viram que o arrancar lágrimas foi usado de maneira conotativa, então a alternativa C. Né? A cena arranca lágrimas de muita gente, é quando meses depois de anos, então é a alternativa C que deveria ser copiada. Vamos ao 6. Basta existir um relacionamento de afeto e lealdade. As palavras destacadas poderiam ser substituídas respectivamente, sem alterar o sentido da expressão por, obviamente, apreço e fidelidade. Então, afeto seria apreço e lealdade, fidelidade. No 7, há uma opinião em. Para identificar isso aqui, a gente precisa saber a respeito de fato e opinião, tá? Então, a gente tem aqui a opinião em. A esperança alimentava o cão em reencontrar seu dono, mas todo esforço era em vão. Então, essa aqui é o quê? É um fato e não uma opinião, não é um posicionamento. Na letra B, Hatch ainda é visto pelas pessoas no mesmo horário na estação de trem, observando cada passageiro desembarcando. Então, esse aqui também é um fato, não é um ponto de vista, não é uma opinião. C, ele mostra uma linda história de amor e fidelidade, com brilhantes atuações e fortes emoções.
né? Então, quando ele coloca aqui que é uma história, é uma linda história, ele está dando o ponto de vista dele, né? É uma linda história de amor e fidelidade. Então, quando ele coloca esse linda história, é o posicionamento do autor. Então, aqui está a opinião, portanto, aqui na alternativa C. Então, era essa aqui que vocês deveriam ter copiado. Ela mostra uma linda história de amor e fidelidade, com brilhantes atuações e fortes emoções. Na questão 8, no trecho, pois além de pertencer a uma classificação livre, a expressão grifada foi utilizada com o intuito de que, gente? Pois além de pertencer a uma classificação livre, faria outras coisas, né? Então, a ideia aqui é acrescentar posteriormente uma ideia nova, nessa 8 aqui. Nós podemos comprovar essa aqui no final da resenha, ó. O filme é maravilhoso e recomendo para toda a família, pois além de pertencer a uma classificação livre, ele mostra uma linda história de amor e fidelidade com brilhantes atuações e fortes emoções. Então, esse pois além aqui, ele introduz o quê? Ele acrescenta ideias que serão futuramente expostas, tá? Continuando aqui no texto, ó, o filme é uma história muito comovente. Comovente é o que traz emoções, que deixa o telespectador envolvido desde o início do enredo. Então, se o filme é uma história muito comovente, é que ele prende desde o início do enredo por causa das emoções. Então, na 9, nós temos aqui, segundo o autor, o que deixa o telespectador envolvido na história é o quê? A emoção. Vamos a 10. O momento mais emocionante para muitos telespectadores, segundo a autora, está obviamente, nesse trecho aqui da alternativa D. Já velho, Hatch ainda é visto pelas pessoas no mesmo horário, na estação de trem, observando cada passageiro desembarcando, ainda na esperança de reencontrar Parker. Na 11, pergunta o quê? Observe a frase. Hatch ainda tem um sonho muito impressionante com seu dono e ele ainda acredita que ele vai voltar. Marque a alternativa abaixo que mostra a mesma expressão, reescrita de uma forma diferente, mas com o mesmo sentido. Tem o mesmo sentido, é a alternativa A, tá? O Hatch sonha com Parker de forma impressionante e ele ainda acredita em sua volta. Então, aqui apresenta resumidamente exatamente o que foi dito aqui nessa frase acima. Então, a alternativa A que deveria ser copiada. Hatch sonha com Parker de forma impressionante e ainda acredita em sua volta. No 12, o texto o texto foi escrito em que tipo de linguagem, tá? Ele foi escrito numa linguagem informal para torná-lo mais expressivo, tá? Em uma linguagem informal para torná-lo mais expressivo e comunicativo ao leitor. Quer ver? Eu vou comprovar para vocês. Embora ele pareça estar extremamente correto, tá? Ele não foi utilizado a linguagem culta e palavras difíceis, não. Foram palavras simples, tá? E aí a gente observa aqui em alguns trechos lugares que seria desnecessária a utilização dos pronomes, né? Então, isso aqui é marca de quê? De informalidade. Ó, o conflito começa quando Parker encontra o cãozinho abandonado numa estação de trem e durante muito tempo precisava desse ele? Não, poderia ser tenta encontrar seu verdadeiro dono. Mas seus esforços foram inúteis e acaba decidindo ficar com o animal. Então, esses eles aqui, ó, eram desnecessários, eles não precisavam estar aqui. Por isso, caracterizando assim a informalidade. Outro exemplo que eu separei aqui para vocês, ó. Cadê? Aqui, a partir daqui. A mulher acaba concordando que o cachorro fique, porque ela percebe, precisava desse ela. Poderia ser só, a mulher acaba concordando que o cachorro fique porque percebe que seu esposo já estava muito apegado ao animal. Então, o ela aqui também seria desnecessário. Então, por isso, é marca de quê, gente? De informalidade. Tá? Tem mais um exemplo aqui, deixa eu ver onde foi que eu coloquei. Aqui, ó. A esperança alimentava o cão em reencontrar seu dono, mas todo o seu esforço era em vão. Hatch ainda tem um sonho muito impressionante com seu dono e ele quem? O Hatch precisava dizer que é ele e ainda acredita que ele vai voltar, né? Ou que vai voltar. Então, a repetição desnecessária do pronome, marca de informalidade. Para quê? Para tornar mais expressiva e simples e fácil do leitor poder entender isso aí. Aí nós temos então a questão 13. O trecho em que há um convite ao leitor para assistir o filme, sempre ao seu lado, ela é explícita, né? Então, onde que está? Vamos ver. O filme é maravilhoso e recomendo para toda a família.
tá? Na letra B. É aqui que existe o convite. Quer dizer, ele resumiu a história, apresentou seu ponto de vista e ainda recomendou para a família. Então, onde existe o convite ao leitor, alternativa B. Então, essa aqui que deveria ser copiada. No 14, no fragmento, depois de anos, já velho, então, a palavra grifada estabelece a ideia de quê, gente? Já velho, ideia de tempo, tá? Então, terminamos aqui a correção. Eu vou postar as fotos para vocês poderem fazer as devidas correções e enviarem no meu PV.